Agora é assim. Falou e abri a Bíblia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Provérbios 29. É amar a palavra. É amar a palavra. Só para gravar. Abra sua Bíblia em Provérbios 29. Ai, que legal, Jesus. Amo isso. Ai, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, esse livro da Bíblia, o livro de Provérbios, ele tem nos trazido uma relevância muito importante e fala sobre relacionamentos humanos, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, com o cônjuge, pais e filhos. E cada vez que a gente se debruça sobre esse texto, há um crescimento significativo. A gente fica assim, meu Deus, quanta sabedoria tem num texto como esse aqui, que traz para as nossas vidas assim, refletir. Se você viver a palavra, respirar a palavra, desejar a palavra, mudanças vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Capítulo 29, verso 1. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Olha, eu vou repetir. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Esse texto ele nos traz assim uma exortação para que a gente ainda reflita sobre que caminho a gente está tomando. Porque tem coisas que não tem volta na nossa vida. Crescer na sabedoria, segundo o texto, nos traz assim um caminho extraordinário. A gente erra, falha, somos pecadores, mas diante daquilo que Deus tem lançado, instruções para nós temos duas opções na vida: aceitar e viver, ou rejeitar e ser ceifado rapidamente da face da terra. Porque a falta de sabedoria, recusar ouvir a palavra de sabedoria, é um caminho que não tem volta. E o texto nos fala que quando nós rejeitamos aqueles que Deus coloca sobre a nossa vida, para nos exortar em amor, é um caminho que nunca mais poderá ser feito. Por quê? Porque algumas das ações que nós tomarmos em cima da falta de sabedoria não tem segunda chance. Tem erros que nós cometemos na vida que não tem uma nova oportunidade. Por isso, quantas das vezes nós recusamos receber as instruções de Deus, podem ser portas que estão se fechando na nossa vida. E segundo o texto, esse caminho que estava liberado para nós, quando recusamos, pode nos levar a um caminho de morte. E segundo a Bíblia nos mostra, e nós temos aqui vários exemplos sobre isso. Eu diria que aqui, um exemplo muito clássico que vem na minha mente agora é o filho de Salomão. O pai foi o homem mais sábio da terra, mas o filho foi o mais estúpido que já teve. Enquanto o pai recebeu de Deus a inteligência que nenhum outro ser humano recebeu, o filho foi exatamente antagônico ao pai. O pai consolida o reino de seu pai, Davi. O caso, o pai de Roboão, que era Salomão, que Salomão era filho de Davi. Enquanto Davi cava para estabelecer um reino, Salomão firma o reino. Não houve guerras durante o tempo de Salomão. Salomão entrega o reino para Roboão, um reino pacífico. E dentro dessa entrega, Roboão age com estupidez. Ele se recusa a ser sábio e ele perde o domínio das 12 tribos de Judá, porque ele não usou de sabedoria. E não teve volta, perdeu e perdeu mesmo. Então, a sabedoria, querido, ela é muito importante. Agora, veja bem, assim como o perdão na vida das pessoas que aceitam a questão do perdão, a sabedoria é semelhante a isso. Porque quando a gente libera o perdão, nós somos quebrantados e temos a chance de recomeçar até melhor do que anteriormente. Mas tem gente que recusa o perdão e recusa-se em perdoar. E quando se recusa em perdoar e recusa-se em se aquebrantar diante do fato que é o perdão, meu irmão, tem gente que vai viver o resto da vida amargurado, carregando traumas, carregando problemas, carregando feridas, porque ele se recusou em liberar-se para aquilo que Deus tem colocado. O texto nos fala que não existe cura
para quem não se curva para a sabedoria. A vida vai nos mostrar, irmãos, como as pessoas que se recusam a crescer com Deus pagam um preço muito caro. Muito caro. Você percebe que tem pessoas que estão para morrer, mas elas não se curvam. Eu já contei isso aqui, de experiências que eu tive na vida desagradáveis, diante do fato de duas situações em que fui para orar pelas pessoas, ministrar sobre a vida delas, e as duas pessoas disseram: eu não quero esse Jesus. E as duas morreram. Uma morreu 2 dias depois e a outra 3 ou 4 dias depois, e disseram: eu não quero esse Jesus. As consequências de quem se recusa a receber a sabedoria. Só que não adianta, a gente ensina, a gente fala, às vezes não é tão agradável no primeiro momento, mas quando a gente se curva para a instrução, se curva para aquele que está ministrando sobre a nossa vida, nós crescemos com Deus. Por isso, quem recebe a sabedoria em amor vai viver muito, vai crescer muito, vai prosperar muito, vai ser feliz. Verso de número 2 e verso 4. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Verso 4. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Eu talvez não precisasse citar, né? Você deve conhecer algum país aí onde o injusto está no governo e as consequências que isso está. É simples, porque nós vivemos algumas coisas disso. Quando o injusto, no contexto de ímpio, assume um governo, a nação vai sofrer. Nós já somos hoje a nação de maior imposto no planeta Terra. A nação que tem o maior imposto hoje se chama Brasil. Veja, para manter uma estrutura, porque faz as coisas debaixo de desonestidade, as pessoas oprimem o povo. A justiça, quando ela é estabelecida sobre uma nação, o povo vive bem, o povo é feliz, o povo não geme. Mas quando os perversos governam, eles governam, como diz o texto no verso 4. Eles não governam para o povo, eles governam para um grupo de pessoas. E vai satisfazer os interesses ocultos. Então nós estamos assistindo hoje aquilo que o livro de Provérbios nos mostra, que é quando o ímpio governa, ele não teme a Deus. Então, uma das primeiras coisas que um ímpio quer fazer quando governa é destituir princípios e valores da palavra do Senhor. Por quê? Porque isso os confronta. Porque isso vai contra o que eles vivem. Em contrapartida, a nação geme. Porque a nação está vivendo, segundo o texto bíblico, debaixo da opressão. Então tudo está fora. Por isso o povo geme. Eu não sei você, querido, mas tem lugares que o litro da gasolina está 4,49, o litro de álcool 4,49. Se sobe isso, sobe tudo. O custo de vida, como está no Brasil, o nível que as coisas estão. Um analgésico que a gente pagava coisa de R$2, R$3, 14, 15, 20 reais. Os remédios estão subindo quase que todos os meses. A alimentação subindo quase todos os meses. A gente não vê um retorno disso em prol da sociedade. O que a gente assiste é zombaria de um grupo dando risada das coisas que fazem. E sem o mínimo pudor sobre isso. Então a Bíblia, mais uma vez, ela se autoexplica. Um governante mau é como uma grave enfermidade sobre uma nação. E a gente sabe, aqui estão 2 irmãos nossos, aliás, mais 4 irmãos nossos aqui, tem até mais, que sabem o que é. Estamos falando da Venezuela. O que é um mau governante? O preço que se paga quando um ímpio governa e as contas que chegam. Então, quando a gente fala em justiça, e nós vamos ter um tempo daqui a pouco de eleições, preste bem atenção. Porque as pessoas que não têm compromisso com justiça, eu não estou nem falando aqui no sentido religioso, quem não tem compromisso com justiça,
vai oprimir. E o governo, quando ele é ímpio, o povo geme. E o contrário é verdadeiro. Quando um justo governa, a nação é abençoada, a nação é próspera. Então, a Bíblia, ela tem razão e não foi escrita agora. O Espírito do Senhor traz a Salomão e a todos os seus profetas, aqueles que escreveram, inspirado pelo Senhor, sobre isso. Então somos nós quem tomamos as decisões erradas. Verso de número 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. Duas coisas que não andam juntas na vida é sabedoria e devassidão. Nunca vão andar pelo mesmo caminho e nunca vão andar de mãos dadas. Quem é sábio se afasta da prostituição. Quando a gente fala aqui em prostituição, a primeira ideia que nos vem à mente é o conceito do ato de se prostituir, de quem vende o seu corpo para sexo. Sim, isto é fato, isto é real. Primeira coisa que quero ter com você é que existem pessoas que a história recente nos mostra que ganharam grandes fortunas e perderam tudo para esse tipo de vida, devassidão, prostituição. Porque ali não tem amor, ali não tem sentimento, ali não tem vida, ali o que tem é devassidão, é pecado. A outra coisa que a gente também observa sobre isso é uma vida desgovernada, onde se vive pelas paixões. E nós, enquanto crentes, escute bem o que eu vou dizer para você. Não adianta tu estar sentado num banco de uma igreja, se quem governa os teus sentimentos, a tua vida é o teu corpo. O que nós deveríamos de fazer é, nos momentos de tentação, nos momentos de luta, é trazer a existência da palavra de Deus. O que tem de gente sentado dentro de bancos de igreja, mas que quem manda na vida dela é a devassidão, faz o que quer, vive por isso e nunca tem nada. É um desgoverno, é uma impiedade, é uma vida amarrada, é uma vida truncada, porque vive debaixo de uma devassidão. Quando Salomão está falando com o filho sobre essa questão de devassidão, ele está se dirigindo ao fato do homem, e aqui aplica-se também à mulher, que não tem o sentido da sabedoria na vida, e o que ele conquista vai tudo embora. Irmãos, o que tem de gente caindo nessa história até hoje, gente que entrega o seu corpo, a sua vida, a sua alma, a sua casa, gente que faz isso e perde tudo, porque isso aqui é uma desgraça, é uma armadilha de Satanás. Você pode prestar atenção. Tudo que a gente assiste hoje, 90% está voltado para a área sexual. Tudo tem uma conotação para uma coisa disso. E o mundo vai na contramão. E quando a gente se posiciona, o rótulo que eles estão colocando hoje qual é? Nós somos contra o sistema. Nós somos contra aquilo que eles acham que é normal. Tanto é que o que a gente lamentavelmente viu, né? Quem conseguiu assistir, eu não perco nem meu tempo, porque as Olimpíadas foram um dia, hoje não vale a pena assistir mais. Depois que a gente viu ontem, uma mulher apanhar numa luta de boxe de um homem que se sente mulher e numa luta olímpica bate numa mulher, vai contra a nossa vida. Então não faz sentido isso. É isso aqui ó, que a Bíblia está falando. A gente precisa escolher o que a gente quer ser. A sabedoria nunca vai andar de mãos dadas com a devassidão. E a prostituição, uma pesquisa de uns 13 meses atrás, disse que a indústria do sexo só perde para o tráfico de drogas. Só perde em economia para o tráfico de drogas. Está dando mais dinheiro, enriquecendo mais pessoas do que o ouro. Constantemente, isso tem levado pessoas a se curvarem diante disso. E o conselho de Salomão para o seu filho é: a prostituição, a devassidão vai te destruir. Quantos homens e mulheres e jovens acabam com a sua vida em todos os sentidos por causa da devassidão? Como é que você vence isso na vida? Trazendo a palavra de Deus para a tua vida. Uma vida de oração. E em terceiro lugar, busque ajuda. Não fique calado, porque isso pode te levar à morte espiritual. Pode te levar à morte, inclusive, da sua vida na sociedade. Você pode perder a tua família, pode perder o respeito.
Chegamos num ponto que as indústrias hoje têm que ter bloqueio para algumas coisas, porque algumas pessoas no seu horário de trabalho, usando os computadores da empresa, estão tão viciadas nessa coisa chamada prostituição. E esse é um conselho de um pai. Como é que você consegue fazer isso, querido? Não tem super crente, não existe. Foge da aparência do mal. Aquilo que pode levar você para essa escravidão, nós precisamos confessar e pedir ajuda, porque senão vai levar à pobreza. Verso de número 5. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. Bom, o que esse texto está dizendo aqui? É que a mentira, ela laça o mentiroso. Porque as pessoas fazem alguns atos de bajulação em cima de outras, mas com interesse. Quem bajula o outro, ele tem algum interesse em cima disso aqui. Aqui não está se falando de encorajamento. Encorajamento é uma coisa, parabenizar é uma coisa, mas os bajuladores têm sempre uma coisa em comum. Eles fazem aquele ato pensando num futuro para eles, pensando em tirar um proveito para eles. E o texto está nos dizendo que a lisonja exalta as pessoas, mas não as ajuda. Então isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas a ser lisonjeadas, que o dia que elas não são lisonjeadas, elas não conseguem ter um dia, entre aspas, qualitativo. Conversei com um amigo que conheceu um grande político aqui no nosso Brasil, que já faleceu. E ele, quando ele estava numa reunião com pessoas, se ele não estivesse no centro da conversa, no mesmo momento ele largava a roda que estava aqui e ia para um canto fazer outra coisa, porque ele não aceitava a ideia de quando ele estivesse no meio de uma reunião, ainda que informal, ele precisava toda hora ouvir de alguém que ele era o cara. E quando ele não era, ele se isolava. E as pessoas que fazem desse tipo de comportamento, elas têm uma coisa em comum: elas bajulam porque têm interesse em ser valorizadas. E há um grande perigo sobre isso aqui de bajular pessoas. O perigo de bajular pessoas é que na questão de bajular, às vezes a gente percebe que no bajular as pessoas falam coisas que as pessoas não são. Você é para esse cargo, você é isso, você foi maravilhoso, você que tinha que estar lá. E quando essas questões entram na alma das pessoas, alguns, quando por esta questão de bajulação, saem terríveis dessas situações, porque colocaram na cabeça deles que eles são boas para aquilo lá. Então, convencer as pessoas de habilidades que elas não têm é um erro. Por quê? Porque amanhã elas vão como que se lançar de um precipício. Colocamos na cabeça delas que elas são tudo aquilo, e quando algumas situações chegam, elas não fazem, elas acabam entrando num declínio emocional e até psíquico. Bajuladores agem porque eles só pensam em vantagem. Estimular uma pessoa, parabenizar uma pessoa, elogiar uma pessoa é uma coisa, bajular é outra. Verso 6. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. Bom, os ímpios muitas vezes parecem prosperar. Essa que é a verdade que a gente olha. O salmista Davi escreveu sobre isso. Às vezes, quando nós olhamos para algumas pessoas, a gente fala: não é possível, fulano é pecador, é isso, é aquilo, etc. E ele está prosperando. Mas isso não é verdade, porque isso é um olhar que nós temos superficial. Muita gente entende que esta vida aqui é tudo. Que isso que essas pessoas vivem é que é a verdadeira realidade. Mas ao lançar os nossos olhos sobre a vida dessas pessoas, no que elas têm, no que elas fazem para ter e ser o que são, quando nós olhamos para o estilo de vida delas, a gente percebe que elas são superficiais. E isso é uma armadilha, irmãos, porque isso acaba atraindo pessoas para o pecado. Tem um monte de gente que vive em cima dessas ações e são seduzidas pelo que os outros têm e são, e depois não conseguem escapar disso.
o comportamento do justo não deve ser um comportamento baseado no que os nossos olhos veem. Quantas pessoas aqui que você já conviveu? Por questões de ética eu não vou nem mencionar. Mas eu trabalhei com algumas pessoas que tinham um padrão de vida social e financeiro muito acima da média. Mas muito acima da média. Pessoas que receberam heranças fantásticas, que tinham verdadeiras riquezas. Mas, irmãos, quando eu passei a trabalhar com elas e percebi que não adianta você ter 5 milhões em aplicação numa conta bancária sua e final de semana você tendo família almoçar sozinho. Não adianta você ter 3 milhões guardado e você, para tirar férias, você não tem com quem viajar. Porque você é tão insuportável, é tão indesejável, é tão não flexível a ser humano, que o dinheiro não paga isso. Algumas dessas pessoas acabaram tirando a sua própria vida. Trabalhei com uma pessoa, uma superiora, e que com toda a fortuna que ela tinha, e quem olhava para ela falava assim, caramba, né, o que está fazendo aqui, vivendo isso? Era um vazio. E a gente que estava perto não percebia isso. Uma certa vez eu respondi um processo administrativo injusto, em cima de uma mentira que fizeram, queriam me obrigar a fazer um relatório para complicar a vida de alguém fora da sociedade. Eu disse, eu não faço. Eu posso não concordar com a pessoa, mas eu não vou fazer relatório para justificar isso aqui. E isso custou mentiras, né? As pessoas, em um determinado momento, disseram assim, se você fizer o relatório, a pessoa vai se dar por satisfeita e encerra aqui. Eu já estava vivendo debaixo de uma tensão e eu não tinha me curvado para fazer aquilo. Então me pressionaram de diversas formas para que eu fizesse um relatório falso. Eu não vou fazer. Então vão instaurar um processo administrativo contra você por desobediência superior e hierárquica. Falei, pode vir, não tem problema não, me defendo. Gastei um dinheiro, na época, eu me lembro até hoje, na época eu gastei 5 mil reais para me defender, porque pediram demissão da minha função por desobediência e ordem legal contra o superior e hierárquico. Só que eu tinha recebido um documento antes, onde dizia que o meu relatório, era só eu fazer o relatório, ainda que negativo, colocando que eu me dava por suspeito para não fazer aquele relatório, porque eu disse, eu não vou fazer isso que vai contra os meus princípios. E não era crime o que eu estava fazendo, mas o que eles queriam que eu fizesse era crime. Eles me deram esse relatório, essa ordem, eu guardei essa ordem, uma cópia comigo, a original, e entreguei o meu relatório com uma cópia daquilo que tinham feito. Eu entreguei no dia seguinte, instauraram logo um processo administrativo, demissão a bem do serviço público. Foi assim. Uma pressão danada, Priscila. Pressão danada. E o mesmo que deu a ordem, foi o mesmo que se colocou como vítima e foi o mesmo que ia conduzir. Parece um STF que você conhece. Os caras fazem tudo. Se colocou como vítima, conduziu o processo e já ia julgar no processo. Durante o processo, eu lembro, na época, que no momento do meu interrogatório, eu disse, eu não descumpri ordem. Eu tenho um documento, recebi um documento que dizia que eu podia fazer e alegar baseado na lei assim, assim, assado. Esse documento nunca existiu, esse documento não é verdade. E a pessoa, na época, que tratou isso comigo, mas me tratou como se eu fosse um pior dos criminosos. Eu disse, doutor, isso não é verdade. Isso não procede. Mas fui tratado da pior forma. Eu disse, ela não quis saber. Em determinado momento eu disse, mas eu tenho documentos sobre isso. Quando eu disse tenho documentos sobre isso, já se tinha passado 40, 50 minutos de interrogatório. Ela disse, cadê esse documento? Aí o meu advogado que estava do lado, eu falei, doutor, ele pode entregar. Ele falou, eu entrego, faço juntada, mas eu quero o recibo disso aqui. Aí no momento que leram aquilo lá e viram quem assinou e viram que era uma perseguição, a audiência parou no meio do caminho. Vamos dar uns 10 minutos. E eu me lembro que o escrivão, na época, foi para o banheiro chorar. E quando eu fui ao banheiro, ele falou assim, Kleber, não estou aguentando essa nojeira que estão fazendo com você. Eu disse, Deus é mais, querido. Deus é mais. Ele falou, eu não estou aguentando mais. Voltamos, não tiveram outro jeito. Tiveram que juntar aquilo que estava lá. Terminou ali.
E em 2 semanas encerrou-se aquele processo. E a sentença foi a mais injusta que poderia acontecer. Eu lembro até hoje, a sentença foi assim: tendo em vista que os ânimos estavam exaltados na inicial, determina o arquivamento do processo. Ou seja, tudo que eu gastei com o advogado, toda a pressão que eu passei por 9 meses, em cima de uma mentira, foi isso. Não deu nada para quem mentia. Mas era início de ministério pastoral também. E eu sabia que eu estava também sendo provado. Passaram-se uns 3, 5 anos. E eu fui trabalhar num dos plantões. Não faz parte do estudo, mas talvez te ajude para alguma coisa. E num determinado momento que eu entrei no plantão, com quem que eu dou de cara? Aquela que um dia estava naquele cargo lá em cima, perdeu o cargo e agora veio aqui para baixo, trabalhar com a gente. E eu comecei o plantão, tirei com ela, cumprimentei: doutora, tudo bem, bom dia, tal. Lá pelas 11 horas da manhã, ela me chamou numa sala, falou: eu precisava falar com o Kleber em particular. E o pessoal saiu da sala, ela fechou a porta e falou: Kleber, eu não sabia como falar com você. Eu disse: pois não, doutora. Ela disse: eu fui injusta com você. Alguns anos atrás, eu recebi uma cobrança, eu recebi uma ordem para acabar com a sua vida, a sua carreira, destruir você. E eu fui, e eu sei que você percebeu que eu estava com essa intenção. Eu disse: sim. E você não me agrediu, não falou nada, mas aquele documento que você juntou, aquele documento mostrou para mim o caminho que eu estava indo na vida para ter alguma coisa, para estar em alguma coisa. Eu disse: doutora, já foi. Ela falou assim: não, deixa eu concluir. Eu falei: não precisa concluir não, doutora, já era, já morreu isso aí, está tudo certo. Ela falou: não, o mal que eu fiz a você virou-se contra mim. Eu disse: me perdoa, porque eu não tive essa intenção. No dia do meu casamento, meu namorado me deixou no altar. Eu falei: olha, doutora, eu lamento por tudo isso. Nunca foi a minha intenção. Mas eu tenho um Deus que é um Deus de justiça. Eu tenho certeza que Deus não tem ligação disso com o que aconteceu. Mas a senhora sabe. Ela chorou, pediu perdão. Eu falei: está tudo certo, está perdoada, já foi, já não existe mais isso. Passado alguns anos, não muito tempo, essa pessoa que tinha tudo isso, não aguentou viver com uma série de situações que o texto fala. Ela tirou sua própria vida. Queridos, o comportamento de pessoas que o texto nos fala, de pessoas más, elas são presas nos próprios laços que elas armam contra os outros. Uma coisa que eu tenho aprendido na vida, Luzanira, é que quando a gente anda na presença de Deus, quando a sua vida está enraizada no Senhor, pode se levantar quem quiser contra a tua vida. Nós estamos escondidos nas mãos do Senhor Jesus. É o Senhor quem nos protege. Por isso que a Bíblia diz que maldição sem causa não virá. Então não inveje os ímpios, porque aquilo que às vezes a gente reputa como sucesso na vida dessas pessoas é superficial. Tem pessoas que, na sua superficialidade, se ela não comprar pares de sapato durante o mês, todo mês, se ela não comprar roupas todo mês, se ela não tiver aquilo que ela viu outra pessoa ter, ela se torna infeliz, faz um inferno na vida do marido, um inferno na vida da casa, mora numa condição terrível, mas porque ela quer ter aquele padrão, ela cai no próprio laço. Por isso a Bíblia nos ensina, e o texto nos fecha dizendo o seguinte, que esse pecado aprisiona as pessoas e traz um abatimento da alma, mas o justo fará festa de alegria, porque ele sabe em quem ele confia. Verso de número 7. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. O que esse texto quer dizer para nós? Que justo é aquele que usa o seu tempo e os seus recursos para repartir com quem nada tem ou pouco tem. Então, o que nós assistimos de uma sociedade corrompida é que, assim, apesar de tudo que eu tenho, eu não me sensibilizo com pessoas que estão perto ou distante ou com quem eu posso ajudar.
Porque o perverso, segundo o texto, ele só estende a mão para tomar. Para tomar. E eu quero aqui fazer uma reflexão com você. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de reino de Deus na nossa vida. Porque às vezes eu oro, eu clamo para ter e para ser. Mas quando se trata de eu me abrir para o reino, estar no reino, viver pelo reino, semear no reino, eu tenho dificuldade. Então eu também não deveria orar pedindo bênçãos para Deus. Porque se Deus não pode tratar algumas coisas comigo, eu também não posso pedir algumas coisas para Deus. Porque a minha fé se torna uma fé falha. Então é muito interessante. Porque às vezes as necessidades dos nossos irmãos, sendo cristãos ou não, porque para fazer o bem não existe essa de religião, de cor de pele, de opção sexual. É fazer o bem. E a Bíblia nos ensina que a mão direita faça, a esquerda não veja. Então aquele que pode abençoar e retém a sua mão, a palavra do Senhor nos traz aqui uma consequência nesse verso 7. Diz: o justo se preocupa com os direitos dos pobres e o perverso não dá a mínima atenção para isso. E nós já vimos que Deus é pai dos pobres e também pai dos ricos. Mas quando eu me recuso, fecho os olhos, sou egoísta e olho somente para mim e não me preocupo com os necessitados, isso tem um custo na minha vida que pode ser muito alto. Verso 8: os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Essa palavra escarnecedores que nós vemos aqui se refere a uma arrogância espiritual mais do que social. Perceba que pessoas escarnecedoras, elas são pessoas que espalham discórdia. Às vezes em alguma família a gente percebe que tem gente que é escarnecedor. É uma coisa que quando abrem a boca, as festas nunca terminam bem, os encontros nunca terminam bem. Não é questão só social. Não sei se você já passou por isso. Há ambientes, irmãos, de verdade, há ambientes que se a gente pudesse pagar para não ir, a gente não iria. Mas a gente tem que ir. Porque o escarnecedor faz questão de mexer com assuntos que é para causar discórdia. Alguém já viveu isso aqui? Você pisa em ovos. Você toma cuidado, porque o que essas pessoas escarnecedoras querem é nada mais, nada menos do que trazer discórdia. E o texto fala que pessoas escarnecedoras são aquelas que causam alvoroço até numa cidade, numa família. Eu não gostaria de trazer esse exemplo para dentro da casa do Senhor, porque eu prefiro continuar afirmando que dentro da casa do Senhor, ou falando em igreja, na essência, é impossível ter escarnecedor. Pode ser que alguém não seja igreja, porque a igreja legítima do Senhor não tem escarnecedor. O texto diz que escarnecedores espalham discórdia. Essas pessoas não apenas carecem de sabedoria, mas elas ridicularizam quem faz o bem. Para que isso? Nossa, é boba, é boba. Olha lá, faz. São pessoas, muitas delas, não querem nada com o reino, mas querem as bênçãos do reino. Não querem ir para o inferno, mas não serve o Deus da vida eterna. Querem do bom e do melhor, mas sequer têm o temor de Deus. Falam contra líderes, falam contra a igreja, falam contra profetas, falam contra a palavra do Senhor. Não tem compromisso nenhum com o reino de Deus, mas querem do reino as benécias. E o que é pior, elas pegam uma situação para criar um tumulto e acabam atingindo, às vezes, novatos na fé e escandalizando aqueles que estavam para se aproximar da fé. Os zombadores, eles não são apenas carentes de sabedoria. E não é carência porque não é lhes ministrado, é porque o coração está fechado. Mas eles ridicularizam aqueles que fazem o bem. Frases do tipo: para que tanto isso? Não precisa.
É um bobo, é uma boba. São zombadores. Agora, veja como são os sábios. As pessoas sábias são aquelas que, mesmo diante de uma situação ruim, tumultuada, geram palavras que acalmam os ânimos. Geram palavras que trazem paz. Geram palavras que trazem livramento. Quantas das vezes, no meio do fogo ardendo, o rebelde, o zombador, ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver as coisas falirem, ele quer ver as coisas dando ruim. O sábio, ele traz paz, ele abre a boca, apazigua e evita uma guerra, e evita a destruição, e evita o caos. Verso de número 9: se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Bom, irmãos, presta atenção. Sábios e insensatos sempre estarão em oposição. Não perca seu tempo. Não existe diálogo, comunhão, sensatez com gente sábia e gente insensata. Particularmente, eu saio fora. Eu tenho um livro para ler, tenho uma esposa para amar, tenho uma igreja para cuidar, tenho meu corpo para cuidar, netos, Bíblia para ler, oração para fazer. Gastar tempo com um diálogo com o insensato, você nunca vai ganhar. Por quê? Porque nele ou nela está o espírito de insensatez. Quando se fala espírito, não é que há uma possessão demoníaca, não, irmão. É o coração da pessoa. Por isso que para alguns, você entende que congregar é bíblico, você entende que dizimar é bíblico, você entende que fazer o bem é bíblico. Para outros não é bem assim. E por mais que você tente explicar, discutir com o insensato é perder tempo. A sabedoria não nos traz instrução para ficar batendo boca com o insensato. Porque o insensato, ele se dá bem no meio de zombadores. No meio de zombadores é o ambiente dele, é o ambiente dela. Porque quem é sábio sempre vai procurar pessoas sábias para se encostar, para crescer, pessoas que te aproximam de Deus. Já os insensatos sempre vão estar habitando no meio de profanos, de zombadores. Verso de número 10: os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. Irmãos, uma pessoa honesta atrapalha pessoas corruptas. É isso que o texto quer dizer. Pessoas corruptas são pessoas sanguinárias, que sempre vão tentar tirar a vida dos retos. Por isso que a gente, lamentavelmente, assiste algumas coisas que você fala assim, meu Deus do céu. Pessoas sanguinárias, elas, para crescerem, para alcançarem os objetivos, se preciso for, ela tira a vida dos seus oponentes. Porque o justo, no meio das trevas, é um problema. Quando você participa, eu não sei se aqui na igreja algum irmão já participou de júri na área judicial. Faz sentido para você? Você como crente recebe um processo num júri e o sistema quer fazer você dar uma decisão. Mas os princípios que nos movem, a gente acha que isso é coisa de cinema. Não é não, viu, irmão? Não é não. A gente assiste a uns negócios aqui no Brasil de vez em quando, carro que capota, tiro que vem, e etc, etc. Porque algumas pessoas são problemas. A nossa luz incomoda, graças a Deus. Então, uma pessoa sanguinária, quando ela tem que conviver com uma pessoa honesta, ela fará de tudo para destituir aquela pessoa, inclusive se precisar matar. Mas aí eu trago de novo para você: quem guarda a nossa vida é o Senhor.
Agora, quem se vende, perdeu de Deus a proteção. Verso 11. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla em silêncio. A pessoa sábia sabe lidar com os seus sentimentos. Sábios são senhores das suas emoções e não escravo delas. E aqui eu diria que é um dos frutos do Espírito. Alguns falam frutos, mas a palavra é no singular. O fruto do Espírito, ele se divide lá nas suas categorias. O que isso quer dizer para nós? Quem aqui já não foi, explosivo, fala o que dá na boca, o que pensa, o que acha? Essas pessoas não são sábias. Porque os escravos são dominados pelas suas emoções. E aí a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Porque apesar de nós crermos no Senhor, temos aceitado o Senhor na nossa vida, se o Espírito de Deus não reinar na nossa vida, uma discussão de casais, de vizinhos, no trânsito, pode fazer com que tragédia se manifeste. Pessoas sábias são senhoras e senhores das suas emoções, mas o ímpio ele é constantemente explosivo e temperamental. Olha que coisa interessante. Às vezes, nós encontramos situações bem típicas disso, onde as pessoas, no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu proceder, elas se tornam mas tão dominadas por isso, que elas chegam a um ponto de perderem a razão. Chegam a um ponto de perderem o equilíbrio das coisas. Se eu perguntasse agora para os irmãos aqui, quem aqui já não se assustou com algumas tragédias que a gente ouviu? Você fala, fulano e fulano. Pois é, fulano e fulano chegaram nesse ponto. E está aí uma coisa que a gente precisa se policiar. Sabedoria. Sabedoria. Porque às vezes, irmãos, a insensatez vai sempre aflorar aqui. Aí a gente precisa começar a identificar quem é que está reinando aqui na nossa vida. E a tentação sempre virá, irmãos. A tentação sempre virá. Eu cheguei em casa hoje, à tarde, falei para a Fernanda assim, você não acredita, Fê? Você não acredita? Falou o quê? O cara bateu no nosso carro e eu parado. Pode parecer até... Eu estou lá, parado, fui comprar ovos. Estou colocando os ovos no carro, o cara vem, bateu no carro e ainda ficou empurrando meu carro parado. Eu desci e falei, ei tiozão, qual é? Tá de brincadeira, irmão? Vai amassar tudo mesmo? Não aconteceu nada. Eu falei, não, como não aconteceu nada, cara? Aí nessa hora, ligo o pastor Marcos Rosênio para mim. E mandou um vídeo para mim na hora. E precisa falar o que você vai fazer. Se a gente não tiver o domínio próprio, querido, a gente se torna refém das nossas emoções. E isso é muito sério. Porque quem vive pelas emoções tem um grande problema na vida. O diabo sabe trabalhar. Irmão, você já viu algumas pessoas que se arrependeram disso? Eu já tive colegas que perderam situações na vida, fatos na vida, por causa disso. Já contei isso aqui algumas vezes. Eu já tive que conduzir amigos numa situação ruim, porque no meio da discussão sai coisas que não tem que sair. Então, sabedoria tem a ver com controlar suas emoções. Controlar suas emoções. Quanta gente insensata perde bons empregos. Receber a ordem de patrão, por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente não gosta. Mas quantas pessoas respondem para o chefe aquilo que não tem que responder? Pode ser até que você esteja certo, mas do jeito que você falou, você perdeu a bênção naquilo ali. Por causa de não ter um domínio próprio sobre isso. Verso de número 12. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O que esse texto quer dizer para nós? Bom, primeiro,
que quem não tem honestidade, quem não tem sensatez, quem não teme ao Senhor, só vai se juntar ao seu governo quem não presta. Porque quem presta não se junta com quem não presta. Então, quando um governo ele é marcado e aberto para influências imorais, antiéticas, um cidadão de bem não vai participar disso. Não vai estar com isso. E é exatamente o que o texto está nos falando, porque a gente não conhece o dia de amanhã, né? E o que isso representa para nós, irmãos? Que virão algumas oportunidades na vida para se juntar algumas coisas desleais. Mas aqueles princípios, ou o princípio que nos governa, vai determinar o sim ou o não. Porque a Bíblia diz aqui, que o governo perverso leva oficiais perversos a servir com ele. E uma das coisas que a gente pregou durante uma vida, a turma que tem mais de 50 como eu, e a gente ouviu falar sobre isso, é que chegaria um tempo em que a nossa fé seria colocada em xeque. E esse tempo está muito mais perto do que agora. Estamos chegando num tempo em que, se a gente disser não para algumas coisas, algumas oportunidades e situações não vão estar na nossa vida. Mas a gente precisa definir quem a gente quer que governe a nossa vida. Quais são os valores, os princípios que governam a nossa vida. Quando você olha para esse texto, versículo 12, não tem como não fazer comparações. Vamos lá? Os senhores se lembram de um escândalo chamado Petrolão num país aí? Vocês se lembram disso? Você lembra de umas pessoas que foram condenadas e devolveram o dinheiro para a justiça? Lembram-se não? Vocês sabiam que esses homens voltaram aos cargos? Você se lembra de uns escândalos que envolveram alguns ministros de um governo aí num país? Que esses mesmos homens tiveram as suas sentenças canceladas. Quem os condenou está virando réu. Anularam alguém que foi eleito como deputado federal porque fez parte do processo de investigação. E aquelas mesmas pessoas que naquele governo, lá naquela nação, foram apontadas e provadas que eram corruptas, elas voltaram agora novamente. Só para a gente gravar, e você ver o quanto a gente precisa ler a Bíblia e caminhar. Se o governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Faz sentido, igreja, para você isso ou não? Não causa uma revolta na gente? Causa. Quando a gente vê algumas coisas em alguns lugares, você fala assim, meu Deus. Verso 13. O pobre e o opressor têm isto em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Bom, rico e pobre são criados pelo Senhor. Agora, esse princípio que está contido aqui nesse verso, ele nos traz aqui uma observação para que o rico tenha uma atenção com os pobres. Que a gente não se esqueça que a riqueza não é pecado. E ser alguém pobre também não é pecado. E que Deus criou, e Deus tem tanto o rico quanto o pobre na sua criação. O que tem nesse texto aqui é um alerta para aqueles que exploram o pobre. E é o que a gente vê na sociedade. Pobre sendo explorado e o rico cada vez mais enriquecendo. Então o texto nos traz aqui um alerta simples. Cuidado com como você trata o simples hoje. Porque o mesmo Deus que estabeleceu o rico, estabeleceu o pobre. Então, meu pai dizia algo assim. Ele sempre repetia um versículo que a gente conhece. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Porque hoje eu posso estar nesta posição. E eu não socorri, eu não abençoei, eu não liguei, eu não dei atenção. Mas amanhã, as coisas podem se inverter. E o que o texto nos chama a atenção é, preste muita atenção e cautela. Como você trata as pessoas que não têm as mesmas condições que você. Por quê? Porque Deus é Deus, seu Deus, e é Deus delas também. E a Bíblia diz que Deus é Deus da viúva e Deus do órfão. E ele não diz que ele é Deus, ele fala que ele é juiz. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. 14.
Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. Mais uma vez, não apenas no capítulo 29. Que bom se todo cidadão brasileiro lesse o livro de Provérbios, né? Talvez se lesse com entendimento, nós não viveríamos algumas coisas. Isso aqui, irmão, inclui o seguinte: quando um governo ele é focado em ser justo, Deus se manifestará. Deus o abençoará. E aqui está falando uma linguagem de trono. Então que o reinado desse rei perpetuará. O que a gente encontra na Bíblia Sagrada, principalmente na época dos reis, é que alguns reis foram injustos. E por serem injustos, Deus arrancou o trono da vida deles. Quando nós olhamos para isso aqui, para esse versículo, há um alerta. Isso aqui serve para nós em todos os sentidos, inclusive na vida ministerial. Como nós cuidamos dos vulneráveis, seja com o nosso intelecto, seja com as nossas finanças, seja com as nossas posses. E o texto diz que Deus, Ele encoraja perpetuarmos no trono quando nós somos justos com aqueles que são vulneráveis. Verso de número 15. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Bom, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes nos textos de Provérbio. E esse texto diz para nós o seguinte, que é preciso ter muita vontade, ter energia para passar a criança do estado de loucura para a sabedoria. Não a loucura débil, mas a loucura da questão intelectual. Criança não sabe algumas coisas de perigo. Criança não sabe alguns valores da vida. E é necessária a correção, muitas das vezes, do pai, da mãe, de quem é titular da sua educação, para poder corrigir. Porque quem não corrige hoje, o texto diz, esta sua fraqueza de você não disciplinar, não educar, ainda que fisicamente, que é contrário ao que se prega aí fora, você poderá amanhã, com certeza, chorar, porque você não fez do seu filho a educação que a palavra de Deus dava a ele. Então, quem é pai, quem é mãe, sabe que existem algumas situações em que nos fere. Mas educar, muitas das vezes, vai nos trazer esse tipo de machucar. Mas é um machucar na gente. Não fala aqui em espancar filho, torturar. Não, fala em educar. Mas muitas vezes a gente não quer educar. E vai permitindo que essa loucura, que loucura, pastor, de crescer sem limites, de crescer sem educação, de crescer sem submissão ao ensino e à palavra de Deus, lá na frente, vai nos trazer vergonha. Aquilo que a gente se omite a fazer hoje, vai nos custar um preço amanhã. Só que amanhã, meu irmão, há um provérbio que eu não sei a sua origem, mas ele diz assim, é a casca que engrossa o pau. Depois que tiver formado, a casca está criada, algumas coisas não são mais. Madeira que nasce torta, que cresce torta, depois de grande você não consegue trazer ela mais para a posição. Por isso, que desde pequeno, mesmo que a gente às vezes não queira, e nós pecamos quando não educamos, já tratamos sobre isso, quem faltou pega nos estudos que estão gravados. Nós pecamos quando deixamos de disciplinar os nossos filhos. Ai, coitadinha, coitadinho. Não se fala em abuso, não se fala em tortura, se fala em educar. Quando você não faz isso, lá na frente, a vergonha, a tristeza e outras coisas virão. Não que o livre-arbítrio na pessoa, ela não possa se posicionar, mas se trata do fato que a gente não fez porque achou que a gente poderia fazer o que queria. Lembrando que a Bíblia diz que os filhos não são nossos, os filhos são herança do Senhor. Amém? Verso 16, quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Percebe que o capítulo 29 tem trabalhado sobre isso. Bom, à medida que os ímpios aumentam, é fato, a impiedade sobre a terra também vai aumentar.
Se os salvos aumentam, a paz e a sabedoria vai reinar. Então é natural que, aumentando a impiedade, as pessoas vão pecar mais, vão cometer crimes, e a gente vai viver debaixo desse sistema. Mas o que tem aqui de salvação para aqueles que são justos? Preste bem atenção. Esta predominância do injusto, do ímpio, a Bíblia diz que é por tempo limitado, que o justo vai vencer no final. Então, qual é o princípio? A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa orar. Por que você acha que a impiedade está reinando sobre a terra? Nós temos muita responsabilidade por isso. Quanto mais os ímpios aumentam, espere que a impiedade também vai aumentar. Mas quanto mais o evangelho é pregado e a salvação chega, diminui a impiedade. Mas nós temos uma palavra do Senhor, que apesar desse sistema, o Senhor não está com os olhos fechados para o que está acontecendo. Há uma promessa dele, Deus não é mentiroso. Deus, ele é justo. Ele diz que os justos é que vencerão. Amém, querido? 17, de novo. Discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. Fala, meu Deus, de novo. Sim, é mais uma admoestação para que a gente se dedique ao trabalho de instruir filhos. Irmãos, com todo o respeito, vamos lá. Qual é a melhor fase da vida dos seus filhos? Quem acha que era a fase de bebê? Não que nós desprezamos a fase adulta. Mas, irmão, que fofolete, que bochechudo, que coisinha bonitinha. Ah, irmão, você pega, põe no braço, no colo, leva para onde quer. Dorme no seu colo. Não te responde. Não faz, como diriam os antigos, malcriação, né? Uma criação. A gente fala, o menino é mal criado, mas não é. Às vezes ele é bem criado, é que ele é ruim mesmo. É gente ruinzinha mesmo. Mas que fase que a gente gosta mais? Qual fase que você gosta? Não é aquela fase, né? Da fraldinha, do cocôzinho fedido e tal, né? Mas mesmo assim você está aqui, buchinha, ai, neném do papai, que coisinha boa. Ai, se filho fosse só isso, não, querido, que coisa fantástica. Mas eu tenho uma notícia para você, eles vão crescer. Vão crescer. Sabe, querido, e admoestar filho é trabalhoso. Eu vejo assim de vez em quando, a pessoa fala, o meu filho, não sei o que, sabe nem o preço do leite, do arroz, do aluguel, das coisas e tal. Irmão, educar filho nos dias de hoje está osso. Nesse mundo, precisa ser mais crente do que há 20 anos atrás. A gente precisa ser mais ainda, por quê? Porque é uma admoestação constante. Filho é filho, pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser jovem. Deixa eu dizer uma coisa para os filhos aqui. Até segunda ordem você é filho, obedece seu pai e sua mãe. Daquilo que é bíblico, né? Mas isso requer de nós um árduo trabalho de instruir. Então, meu irmão, quando a gente é negligente, é o que o texto está dizendo, em instruir, isso vai nos levar a problemas futuros. Então, existem alguns cristãos que estão buscando parâmetros para educar filhos, baseado em alguns conceitos de algumas pessoas aí fora. As pessoas aí de fora, no padrão, fizeram na abertura dessa Olimpíada, pegaram um quadro representando a última ceia de Cristo, em desrespeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, e fizeram com transexuais, com homossexuais, que eu não tenho nada contra eles, mas eu não aprovo desrespeito a religião nenhuma, principalmente a da gente. É esta sociedade que quer entrar com ideologia de gênero, que quer entrar dizendo que a criança pode fazer o que ela quer, que ela não deve satisfação a ninguém. O pai que ensina obediência ao seu filho, e que às vezes vai lhe causar uma dor interna, ele está livrando
o seu filho a ele mesmo de uma dor amanhã. Então, educar filhos é constante. É constante. Então, nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas não querem mais educar filhos. Querem ganhar dinheiro, querem ter boas casas, boas televisões, um bom padrão de vida, mas não tem. E educar filhos, irmãos, é um processo constante na vida. Quando teu filho estiver namorando, você precisa estar perto. Quando a tua filha estiver, você precisa estar perto. Quando ele for adulto, você precisa estar perto. Em que sentido? Orientar, falar. Se vai ouvir, não vai ouvir, é com eles. Mas principalmente nessa fase, debaixo do teu teto, é um processo constante. E se eles não quiserem? Gente, foi Deus que deu essa liberdade para a pessoa. Se a pessoa não quer, não quer. Mas o ensinamento está aqui. Está aqui. Quantas das vezes, no meu dia a dia, algumas situações vinham de encontro, e parece que eu via meu pai e minha mãe fazendo assim, ó. Algumas vezes eu fiquei pensando, posso matar o meu pai e minha mãe de vergonha, pelos princípios que a gente recebeu. Então, Salomão está dizendo que ensinar é algo que vai nos custar às vezes dor. Dor física, trabalho, horas de aconselhamento, repreensão, disciplina, para que amanhã não sofra porque eu não quis. E o que a gente mais escuta, e a gente viu isso, né? É quando a menina dá problema, o pai vira e fala assim, vai falar com a tua mãe. Ou aquilo que a gente ouviu, ó, tua filha, ó o teu filho. Tua filha, teu filho? Negativo, velho. É sua obrigação. Assumiu, vai. Isso é um processo. Verso 18. O povo que não aceita orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. O que esse texto está dizendo para nós? Quando a sociedade recusa a lei do Senhor, ela não tem parâmetro, ela não tem meta, ela não tem destino. Quando a sociedade não quer ouvir a Deus, ela deixou de ter um norte para a sua vida. Então, uma sociedade desgovernada, ela vive pela luxúria, ela vive pelos prazeres, ela vive pelo agora. Ela não pensa na salvação da sua alma. Quando a sociedade teme ao Senhor, ele não se curva ao sistema, não se curva para aquilo que é colocado, porque ele tem uma meta. E aí está um perigo para todos nós. A gente quer ir para o céu, mas não quer largar essa terra. Não tem jeito, querido. Você quer ver Jesus, mas não quer morrer. Para ver Jesus tem que matar essa carne. E não é a morte física, não. É a morte do eu. Porque todos nós aqui somos tentados 24 horas por dia. Alguma coisa que o mundo tem tentado contra nós. Então, o que esse texto está dizendo é que quando uma sociedade ela não tem uma meta de temer ao Senhor, irmãos, as coisas vão de mal a pior. Ela não sabe onde ela quer chegar. Irmãos, esses dias eu ouvi um camarada que ele transfigurou o rosto dele. Você só consegue enxergar parte do olho. Alguns estão fazendo cirurgias para colocar pedaços de ossos e aço para ficar desfigurado. Esses dias eu vi uma cena que eu falei, não é possível. O camarada querendo ter o corpo de um leopardo. A gente pode achar isso até um pouco engraçado. Mas esta é a consequência de quem perdeu os padrões do eterno. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos homens. É para detonar. E parece que está acordando uma geração que está aceitando Jesus, que estão arrependidos do que fez, e alguns estão tentando cirurgia que custa caro. Então, quando uma sociedade perdeu os limites da lei de Deus, toda a imoralidade, toda chega. Faz um tempo atrás, acho que faz um ano, a Fernanda mostrou um negócio, a gente estava assistindo televisão, e, irmão, eu olhei para aquilo, a Fernanda ria do jeito que eu falava. O cara é um baita de um empresário, acho que é japonês,
ganha milhões e o cara casou com uma boneca virtual. Eu falei, mas isso é trouxa, mas não é possível. Casou com uma boneca virtual, que ela morreu na pandemia, porque o sistema da empresa matou ela. Vocês podem achar, se eu descobrir, eu mando para vocês. Irmão, o cara fez festa de casamento. E tinha um bando de louco na festa de casamento. Festa mesmo. Era virtual, estava lá, a boneca virtual de noiva, e ele lá. Eu fiquei pensando, mas como é que pode um trem desse? E nós não estamos falando com lock-stroke. Nós estamos falando de um cara inteligente. E que o cara entrou em depressão porque a esposa virtual morreu. Meu Deus, aonde vai parar esse mundo? Quando se perde a lei de Deus, você não sabe aonde você é capaz de chegar. Verso de número 19. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Esse texto, na expressão aqui, a Septuaginta fala de teimosia. Tem situações em que muitas das vezes a gente não vai conseguir corrigir uma pessoa só falando para ele, não faz isso. Tem horas em que vão precisar que a gente tome decisões e medidas um pouco mais duras para que esta questão do servo, ele entenda que a posição dele não é superior ao seu Senhor. Então tem gente que você pode falar uma, pode falar duas, falar três, ele não vai ouvir. Então é a hora que você se posiciona com atitudes um pouco mais enérgicas. Verso 20, há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Esse texto também é um retorno de uns capítulos anteriores, que diz que o sábio reflete sobre as suas palavras antes de falar. Mas às vezes um tolo se passa por sábio porque ele se calou, e o sábio se passa por tolo porque falou. Aqueles que não sabem fazer silêncio no momento necessário se passam por tolo. E tem pessoas que perdem a razão, estão certas, mas não souberam respeitar o momento, não souberam a hora de falar, e por falarem aquilo que acham, aquilo que pensam, não ficarem em silêncio, acabaram se passando por tolas e perderam a razão daquilo que elas tinham razão. 21. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Olha, querido, aqui esse texto fala de uma questão aqui muito interessante, que às vezes nós vamos fazendo tantas considerações, e nós vamos deixando de ter limites, que chega um momento em que o servo quer o direito de filho. Salomão está falando de um tempo em que os servos habitavam a casa, e que alguns dos seus senhores não lhes deram limites. E tem momentos em que estes servos perderam essa noção de quem eles eram e quiseram ser tratados como se fossem inclusive herdeiros da família. Aonde isso se aplica na vida, irmãos? Não é difícil a gente notar exemplos de assuntos que não são competentes e coerentes para alguns ambientes, principalmente quando se trata de coisas um pouco mais particulares, e que as pessoas às vezes não têm limites nos seus relacionamentos, que acabam trazendo problema para o seu relacionamento, porque os de fora às vezes querem ter direito a expressar-se, ou ser, ou ganhar aquilo que não lhe há respeito. Por isso Salomão está dizendo, ponha limites nos seus relacionamentos, e ponha o servo na condição de servo. Meu pai tinha uma expressão, que eu não sei de onde ele ouviu isso, mas com certeza deve ser dos seus antepassados, que ele dizia assim, que existem pessoas, na condição, ele usava um termo meio pejorativo, ele falava assim, o peão quando senta para comer com você na mesa, ele às vezes, alguns perdem o respeito, ele acha que ele pode falar no mesmo tom e agir do mesmo tom. E é interessante, porque o livro no verso 21 fala que o servo mimado, ele quer ter direito de filho, mas ele é servo. Filho é filho, servo é servo. Então, isso quer dizer que às vezes, nós vamos deixando que as coisas cheguem no nível que nós permitimos que aquele direito que não lhe pertence, ele quer passar como se fosse filho, e não é filho. 22. A pessoa irada provoca conflitos, quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Nada é mais perigoso do que uma pessoa zangada.
O texto está dizendo. E aonde quer que tenha um homem irado, pode ter certeza que vai ter conflito. Uma pessoa zangada, a raiva dela não é apenas temporária, é uma coisa que reina sobre a vida dela. Uma pessoa zangada, ela consegue estragar o ambiente do trabalho, consegue estragar o ambiente familiar, ela consegue estragar o ambiente do casamento, ela consegue estragar o ambiente do departamento, porque o seu temperamento é explosivo. Está aqui um versículo para quem é explosivo, a aprender, ler e orar sobre ele. Pessoas explosivas não explodem ocasionalmente, elas vivem em constante transgressões, porque elas são explosivas e não pensam no que fazem, e elas esnobam esse comportamento. E tem uma coisa interessante que esse texto nos fala: elas não se importam com outras pessoas, elas explodem, pronto e acabou. Coisa feia, um casal discutir na frente dos filhos, e sai o que não tem que sair. Coisa feia. Por quê? Porque diante de uma situação você está ministrando, gerando na vida deles um desgoverno, gerando um desequilíbrio. Mas pessoas, escuta, a vida nos mostra, não preciso entrar em detalhes, mas tem pessoas que você foge porque quer confusão de qualquer jeito. E ela não se importa com o ambiente, não se importa com a pessoa, não se importa com as consequências que ela vai trazer. Porque, segundo o texto, o que habita nela é transgressão. É a pessoa zangada, é a pessoa iracunda. Um homem irado, o texto diz que é um homem orgulhoso. 23. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Bom, o que esse texto quer dizer para nós? Primeiro, que a humildade é uma coisa valiosa, mas as pessoas, para crescerem, precisam estarem abertas para a palavra, para a crítica, para poder crescer. Mas a pessoa orgulhosa, ela afunda, ela perece, ela não ouve, ela não muda, e ela vai morrer na sua transgressão. Porque gente tola resiste à instrução. Os resultados das pessoas que são orgulhosas é que elas estão fadadas para o resto da sua vida a repetir os seus erros e vão acabar caindo nos próprios erros. 24. Facinho. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Sobre juramento, não ousa testemunhar. Deixa eu dizer para você qual é a resenha de todo esse versículo aqui. Quem é amigo e anda na intimidade com o ladrão, tem dificuldade de discernir o que é certo e o que é errado. Eu já presenciei mãe que aceitava o fruto do crime dentro de casa, porque tinha vantagem. Isso aqui é um alerta para nós. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem anda em convívio e fala ladrão, ele fala, quem é amigo de ladrão não pode testemunhar contra ele, porque a sua vida se tornou tão argolada com quem não presta, que você não tem mais condições de se opor a ele. Então por isso que não pode nem testemunhar. Isso é muito sério, porque esse tipo de associação, a pessoa está dando um passo para trás de crescimento, está se afundando no futuro. 25. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Todos nós que tememos a Deus, precisamos trazer isso como uma verdade da nossa vida. Porque mesmo sendo uma pessoa religiosa, tem pessoas que diante de um problema, de uma ameaça, ela prefere acreditar na ameaça do que acreditar que Deus vai lhe dar livramento. Então quando nós passamos a ficar vivendo, olhando para as ameaças, olhando para os desconfortos, e o texto diz, temer as pessoas é uma armadilha perigosa. Por quê? Porque quando eu fico olhando para o poder que o cara tem, a ameaça que ele tem, o que ele falou, o que ele pode fazer comigo, eu tiro os olhos da cruz, eu tiro os olhos de Deus. A gente não pode confundir viver vida errada, andar associado com ladrão, ser imoral, ser antiético, ser errado. O camarada pode ser o top, pode ser o camarada lá em cima da capa preta. Mas se Deus está conosco, eu não tenho o que temer. Deus vai me dar o alívio na hora certa. Irmãos, Daniel precisava de mais alguma aprovação na vida? Você acha que cabe um homem de 70 anos de idade ir para a cova dos leões?
Mas ele foi. Todo tempo o crente vai ser provado. Vai ser testado. A turma mais nova, que vai para a faculdade, que vai trabalhar nas grandes indústrias, precisa saber. Você vai ser testado, vai ser provado. A adúltera está aí fora. A promíscua está aí fora. O promíscuo está aí fora. O mau caráter está aí fora. As propostas erradas estão aí fora. E com ameaças. Ah, mas se eu não fizer isso... Irmão, você está com a vida no altar? Você está vivendo certo com Deus? Descansa, o Senhor é teu juiz. Verso 27, último. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. Vamos lá, irmãos. São dois estilos de vida diferentes. O justo nunca vai andar com o injusto. E nunca vai aprovar o caminho do ímpio. Mas o justo não tem o direito de desprezar o ímpio. A pessoa, a vida dela sim. Qual é a frase aqui? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Nunca que impiedade e justiça vão andar junto. Sempre. Um não vai tolerar o outro, irmãos. Se tem alguma área que eu estou sendo tolerante como justo com a impiedade, eu não estou sendo justo. Então, qual é a diferença do ímpio e a diferença do justo nesse sentido que o verso fala? É que o justo despreza a injustiça, ele não despreza o ímpio. E está aí uma coisa que é difícil para nós, eu estou encerrando. Porque geralmente quando a gente é ferido pelo ímpio, ou por alguém, a gente tem dificuldade de amar quem nos feriu, de amar quem foi mal. O caminho do ímpio é um caminho desprezível. Qual é a diferença do ímpio e do justo? O ímpio, ele vem para cima com os dois pés no peito, quebra a gente, destrói a gente, se precisar ele mata, ele fere, porque ele não sabe discernir que o caminho do erro dele é que é a causa disso. Diferente do justo. Eu dou um exemplo clássico e termino aqui. Faz sentido para você Jesus perdoar aquele ladrão na cruz, irmão? Faz sentido? Faz sentido para você Jesus falar assim para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. Estou te dando um tempo. Quando Jesus está na cruz, um ladrão zomba e o outro se arrepende. Jesus não está aprovando o estilo de vida do ladrão malfeitor. Jesus está olhando para aquele moço que reconhece nele o Messias e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então grave isso. Justo e ímpio não podem andar juntos em caminhos. A diferença é que às vezes as pessoas, e principalmente os xiitas da fé, os preconceituosos, vão apontar o dedo e falar: rapaz, você estava com aquele camarada, você trouxe ele para a igreja, você sentou do lado dele. Sim, sim. O caminho dele não é o meu caminho. Mas o Deus que criou ele é o Deus que me criou. E enquanto ele está vivo, há esperança para a vida dele. Eu não preciso andar de mãos dadas. Eu não preciso ir em alguns ambientes e algumas festas. Mas eu não posso ignorar que enquanto tem uma alma naquela vida, há esperança dele mudar. Mas andar junto, isso é um grande problema. Eu tenho visto algumas pessoas que querem justificar o seu estilo de vida e começam a andar dentro do seu carro só com quem não presta. É viagem para lá, viagem para cá, festa para lá, festa para cá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quais são os teus princípios? Você só anda no meio de quem não presta? Só são as mesmas pessoas no teu carro, no teu ambiente, na tua casa? É a mesma turma no cinema, é a mesma turma no shopping, é a mesma turma no bate-bola, é a mesma turma na academia, é a mesma turma nas festas da facul, é às vezes as coisas... Para aí, meu irmão. Já não tem mais diferença. O pecado não, o pecador sim. Ah, pastor, mas eu estou fazendo isso para ganhar ele para Jesus. Então daqui a pouco você está indo para a boate. Aliás, já estão indo. Daqui a pouco nós estamos bebendo para ganhar ele. Não precisa disso não. Isso não. O caminho de justo, de ímpio, diz Salomão, Provérbios 29, 27. É diferente. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus.
Pai querido e amado, encerramos este culto, dando graças